Essa história se passa na movimentada cidade de Horário, onde aventureiros se unem para caçar tesouros em labirintos conhecidos como Dungeon. No mundo desse anime, alguns deuses desceram do céu, desistindo dos seus poderes para viver entre os humanos. Esses deuses concedem bênção para aqueles que se tornam partes de sua família. O protagonista dessa história é um garoto que espera se tornar o maior aventureiro que já existiu. Com a ajuda de uma deusa solitária chamada Hestia, o Bel Cranel começa a lutar pelos seus sonhos. O nome do anime é esse que está na sua tela. Caso você não tenha memória fotográfica, você pode pegar o nome resumido e o nome gigante que esse anime contém na descrição desse vídeo, beleza? A história começa com o Bel Cranel tendo que lutar mano a mano com um minotauro gigante que dá 2 dele. E o pior é que ele não consegue dar conta do inimigo e é quase morto. A sua sorte foi que uma garota muito bonita chegou e o salvou do monstro com apenas um golpe. Assim, o garoto ingênuo com o rosto coberto de sangue fica impressionado com a força e beleza da garota. Depois disso, ele vai até a guilda de aventureiros e pergunta sobre a garota loira e forte. A garota se chama Ainz Wallenstein. Ela é integrante da família Loki e todos a chamam de Princesa da Espada. Ao perceber que a garota, além de bonita, é poderosa e popular, o garoto que estava doidinho por ela acaba ficando desanimado. Chegando em casa, ele se depara com a deusa Hestia muito preocupada com ele, pois ele é o único membro da sua família. A deusa queria ajudá-lo a se tornar mais forte, mas um deus não pode usar seu poder no mundo inferior. Quando a deusa avalia os status do garoto, ela vê que sua agilidade subiu bastante. Provavelmente isso aconteceu porque o Bel passou o dia inteiro fugindo de um minotauro. E infelizmente o poder mágico do garoto ainda estava zerado. Dentre as habilidades dele, havia uma que estava arriscada, e o Bel pergunta o porquê disso. A deusa não conta para ele, mas ele ganhou uma habilidade de evoluir mais rápido que o normal depois daquele seu encontro com a loira. No dia seguinte, o garoto se esforça bastante na dungeon e ao checar novamente os seus status, a deusa Hestia fica com raiva. Tudo isso porque o garoto está evoluindo rapidamente devido à sua paixão pela garota loira e não por tê-la como a sua linda e amada deusa. Depois disso, o Bel vai até um barzinho beber cachaça? Não. Lá ele dá de cara com um grupo que a Princesa da Espada faz parte. Um dos membros desse grupo começa a falar mal do Bel Cranel sem nem mesmo perceber que o garoto estava ali. E infelizmente o cara pega pesado ao ponto do nosso protagonista não aguentar mais ficar ali ouvindo e sair correndo. Irritado e triste consigo mesmo, o garoto vai até a masmorra e fica lá lutando a noite inteira. Quando o dia amanhece, ele chega em casa todo ferrado, mas ainda com aquela vontade de se tornar mais forte e ativa. Quando a deusa olha novamente os status do Bel, ela fica muito surpresa, pois o garoto evoluiu ainda mais rápido que antes. Ela reconhece que ele tem se esforçado, mas a evolução dele está fora do comum. Provavelmente essa evolução vem da habilidade que ela riscou do papel. A deusa chama o Bel de traidor e bate nele. Por quê? Porque o cara tá evoluindo por causa de outra garota. A deusa então decide ocultar os status do garoto com medo de que outro deus esteja de olho nele. Depois disso, ela diz para o protagonista que irá ficar uns 3 dias fora. Durante esse tempo, o Bel vai até o barzinho pedir desculpa à dona do bar por ter fugido sem pagar naquele dia. Assim que ele paga o que havia consumido e uma funcionária do bar chamada Cir dá um lanchinho para ele, a dona do bar diz para o garoto que ela só perdoou ele porque a funcionária chamada Cir convenceu todos a perdoarem ele. Enquanto o Bel seguia com sua vida, a deusa Hestia estava em um banquete com vários deuses. Todos os deuses presentes são ricos e estão bem arrumados. A única deusa pobre na festa é a Hestia. Para desviar do assunto principal, que era o fato dela ser a deusa mais pobre que já existiu, a deusa Hestia ficou comentando sobre a falta de busto de uma outra deusa. E o motivo pelo qual a Hestia foi até essa festa foi para pedir à deusa Hephaestus uma arma para o Bel. Como a Hestia é uma deusa pobre, ela não tem dinheiro para dar ao seu familiar um item tão caro assim. Por isso, ela se ajoelha e implora. Depois de muita insistência, mas muita insistência mesmo, a deusa Hephaestus aceita ajudar o Bel Cranel. Mas a Hestia vai ter que pagar por essa arma, nem que isso seja feito daqui a décadas ou séculos. Quando a arma finalmente fica pronta, a deusa Hestia acaba se encontrando com o Bel na rua antes mesmo daqueles 3 dias. Animada por estar junto do Bel, ela começa a se divertir com o garoto na rua e esquece de entregar a arma a ele. Do nada, um macaco gigante foge do coliseu e começa a ir atrás do nosso protagonista. Mesmo que ele corra, o monstro continua seguindo somente ele. Quando o monstro macaco pula em sua direção, o choque faz com que o Bel se separe de sua deusa. O Bel tenta atacar o monstro, mas a sua faca simples acaba se quebrando. Como ele não pode derrotar o monstro, ele usa uma bomba de luz para fugir, e depois disso ele prende a sua deusa em um lugar para ela conseguir fugir e o monstro vir somente atrás dele. Ele fez isso com ela pois o seu avô já foi atacado por monstros nas montanhas e acabou morrendo. Na época disseram para ele que o corpo do velho caiu em um vale e por isso era impossível procurar o corpo. Depois disso ele decidiu se tornar um aventureiro. Na época ele era tão fraco que nenhuma família o aceitou. Em meio à sua tristeza, a deusa Hestia apareceu e o aceitou como membro de sua família, mesmo ele sendo extremamente fraco e ingênuo. Por amar sua deusa e não querer perder mais ninguém importante na sua vida, ele acabou fazendo isso. Dentro do coliseu é revelado que 9 monstros fugiram, por isso ninguém aparece para ajudar o Bel em sua luta. Após ser presa, a Hestia começou a procurar por uma saída. Seu objetivo era entregar a arma que a deusa Hephaestus havia feito para o Bel. Enquanto o Bel dava tudo de si para se manter vivo, a Ainz estava eliminando os outros monstros. A Hestia consegue achar o Bel, o garoto pega sua deusa no colo e começa a correr. Quando os dois conseguem despistar o monstro, a deusa diz que agora não é mais necessário fugir e manda o Bel derrotar o monstro. O garoto mostra sua faca quebrada
quebrada e diz que não consegue. Nesse momento, a Restia vai lá e dá uma nova arma para o garoto. O menor já fica como? Querendo chorar, mas agora não é hora disso, agora é hora de se esforçar para ganhar a luta. Antes do Bell lutar, a deusa olha os status do garoto e novamente fica surpresa. Assim, o garoto parte para o X1 contra o monstro e a arma nova dele é uma arma viva. O poder dela é o seguinte: quanto mais ele acreditar no seu potencial, mais forte a arma irá se tornar. Com essa faca em suas mãos, o garoto consegue derrotar o monstro com facilidade. Ao realizar esse feito, todos que haviam se trancado dentro de suas casas abrem suas portas e janelas para comemorar a vitória do garoto. A guerreira da espada já estava ali para ajudá-lo, mas a única coisa que ela fez foi presenciar o Bell derrotando o monstro. Depois disso tudo, a Restia desmaia, e a deusa que organizou todos esses acontecimentos apenas observa de longe e se diverte com tudo. Para ajudar a sua deusa, o Bell acabou levando ela até aquele barzinho, pois ele estava bem perto. Lá, aquela funcionária apaixonada, a tal da Cir, diz que viu ele lutando e revela para o garoto que se apaixonou por ele naquele momento, sendo que ela já estava apaixonada antes. Depois de um tempo, a deusa acorda e o Bell pergunta sobre a faca. Ela explica para o garoto que essa faca é única e foi feita pela própria deusa Hephaestus. A Restia, completamente apaixonada pelo garoto, vai lá e dá um abração nele. No dia seguinte, a gerente da guilda se irrita com Bell. Acontece que ele está indo para andares fortes demais para o iniciante. O garoto mostra então para a gerente da guilda que ele está forte o bastante para isso. Ao ver o status dele, ela libera o garoto para ir ao 7º andar da masmorra. Porém, ele precisa de novos equipamentos. Ela não avisa nada e só chama ele para sair. No dia seguinte, os dois se encontram de manhã. Antes de ir comprar novas armaduras para o Bell, a gerente da guilda obviamente se esfrega um pouco no garoto, pois ele tem um cabelo branco, um olhinho vermelho, é tão bonitinho, muito fofinho, parece um coelho. As garotas não podem ver o Bell que já fazem isso. Depois disso, eles vão até a loja da família Hephaestus. Dentro da loja, o Bell se encontra com a sua deusa trabalhando. E como tudo nesse lugar é caro, a gerente da guilda leva o Bell até um andar da família Hephaestus, onde as armas têm um preço mais acessível. Animado, o garoto acaba encontrando uma armadura leve daquele jeitinho que ele gosta. Ao fim do dia, a elfa, gerente da guilda, dá um presente ao Bell e fica coradinha. Ai, safada. Enquanto voltava para casa, uma garota com nanismo esbarra no Bell. Do nada, um maluco aparece tentando cortar ela com uma espada e o nosso protagonista a defende. Do nada, mais uma elfa aparece e dessa vez foi uma das empregadas do bar. Ao ver essa empregada, o inimigo corre e a empregada manda o Bell não se machucar, pois se ele fizer isso, a Cir vai ficar triste. No dia seguinte, o Bell coloca seu equipamento novo. Enquanto se dirigia para a masmorra, aquela garota da noite anterior aparece querendo ser a sua suporte. A garota mostra sua orelha fofinha, o Bell aperta a orelha da garota e quase vai à loucura. Daí, por ele ter tocado nela, a garota obriga ele a aceitá-la como suporte. Depois que o Bell derrota vários monstros, a garota começa a olhar demais para a faca dele. Ela comenta sobre a sua faca e depois pede para que ele corte uma pedra mágica presa no corpo desse monstro. Para fazer isso, ela dá a faca dela ao garoto. Após conversar com a gerente da guilda sobre a sua nova parceira, o Bell percebe que a sua nova arma havia sumido. O garoto inocente acredita ter perdido sua arma na dungeon. E a pequena garota, ao tentar vender a arma do garoto, recebe a resposta de que essa arma não vale nada. Como a arma do Bell é um ser vivo, ela só funciona na mão do seu mestre. Fora da mão do garoto, a faca não passa de uma lâmina sem fio. Quando a garota sai da loja, a empregada de cabelo verde do bar vê a faca na mão dela. A empregada se chama Ryu e ela é muito braba. Ao entender toda a situação, ela tira uma moeda em direção à faca. Assim, ela confirma que essa é realmente a faca do Bell Cranel. A garotinha com nanismo começa a correr. Daí, ao sair de um beco, ela dá de cara com Bell. O garoto pergunta para todas se elas viram a sua faca. Elas dizem que sim e mostram o objeto para ele. As empregadas não contam a verdade para o Bell e decidem ir embora. No dia seguinte, o nosso protagonista leva a garota chamada Lily com ele novamente para a dungeon. Nesse dia, o Bell consegue faturar 2 grandes sacos de dinheiro. Na hora de dividir o dinheiro, o Bell dá metade de tudo para a Lily, mesmo ele tendo feito tudo sozinho. Como o trabalho da garota é só carregar as malas, ela não está acostumada a receber tanto assim e nem mesmo reclama, deixando o Bell levar a pior. A deusa, que já havia causado problemas antes para o Bell, observa o garoto e começa a sentir vontade de brincar com ele novamente. No dia seguinte, o Bell percebe que a sua deusa não estava falando muito com ele. Como agora ele está ganhando mais dinheiro na dungeon, o garoto decide convidar a sua deusa para um jantar. Animada, a deusa encosta o seu rosto no rosto do Bell e fala que esse encontro precisa ser hoje. O garoto aceita e eles marcam tudo para as 6 da tarde. Assim, a deusa Restia vai até um templo de banho e o seu objetivo é ficar no grau para se encontrar com Bell de noite. Nesse local, a Restia acaba abrindo a sua boca. Assim, todas as mulheres que estavam tomando banho no lugar descobrem que ela estava para desencalhar. Todas aparecem para verificar quem era o humano que iria desencalhar a Restia. Assim, a deusa pega o garoto e começa a correr das mulheres. Depois de bastante tempo, eles conseguem fugir. Dessa vez, eles não conseguiram jantar, mas tiveram uma noite muito agradável juntos. Enquanto eles se divertiam,
A suporte Lily tomava uma surra e era saqueada pelos membros da sua família. No dia seguinte, dentro da dungeon, o Bell passa por várias coisas junto da Lily. A garota pede para ter folga no dia seguinte, e no dia da folga, o Bell vai até o barzinho. Lá ele pega um livro sobre magia que alguém havia esquecido ali, e durante a leitura do livro, o garoto acaba tendo um sonho estranho. Ao fim do dia, ele é acordado pela Restia. Quando a deusa vai ler novamente os atributos dele, ela vê que o garoto finalmente despertou a tal da magia. O Bell fica muito animado ao ver que agora ele pode usar magia, e a magia que ele despertou não requer qualquer feitiço, basta ele pensar que a parada vai acontecer. A deusa pede para ele testar no dia seguinte, mas como o garoto é vida louca, ele acaba saindo no meio da noite para testar. Na primeira tentativa ele consegue usar magia. Com ela, ele derrota um monstro. Depois disso, ele se anima e começa a aniquilar todos os monstros que apareciam. Assim, o MP dele acaba e ele acaba desmaiando. Novamente, a tal da Ainz encontra ele em seu pior momento. Quando o Bell acorda e vê que tem uma garota acariciando seus cabelos, ele chama a garota loira de mãe. Ela responde dizendo que não é a mãe dele. Ao perceber o que disse, o Bell sai correndo com vergonha. Em casa, ele senta no sofá e começa a chorar. Quando a Restia acorda, ela acredita que o garoto estava chorando por conta do livro. Ao pegar o livro, ela percebe que na verdade aquilo era um grimório. Se uma pessoa com capacidade de ler o livro ficará em branco e a pessoa irá adquirir a magia dele para si. A deusa Restia diz que o livro é extremamente caro e pede para que o Bell fingir que não leu isso. Como o Bell é um garoto muito ingênuo, ele pega o livro, volta até o barzinho, conta tudo e pede desculpas. A dona do bar fica do lado dele e diz que a culpa disso tudo é de quem esqueceu o grimório lá. Quando a hora de trabalhar chega, o Bell vai até o seu ponto de encontro com a Lily. Lá, ele vê um cara perseguindo a garota. Depois daquele cara que tentava agredir ela naquele dia, tenta fazer o Bell ajudá-lo a extorquir a garota. E do nada a Lily aparece sã e salva na sua frente. Depois disso, os dois vão para a masmorra lutar. Enquanto se dirigia para a dungeon, a garota começa a se lembrar de sua infância. O que deixou o futuro dela cercado de insegurança foi o fato dos seus pais terem morrido na dungeon quando ela era bem novinha. Depois disso, ela começou a trabalhar carregando malas para pessoas complicadas, que a tratavam muito mal. Não importava para onde ela tentava ir, essas pessoas iam atrás dela e destruíam tudo que ela havia conquistado. Por isso, ela passou a odiar os aventureiros. De noite, a gerente da guilda vai até uma deusa chamada Loki e pergunta para ela sobre a família Soma, que é a família no qual a Lily faz parte. Nesse dia, a gerente descobre que essa família Soma é unida pelo vício que todos têm pela bebida. Por conta disso, todos os membros da família Soma não têm dinheiro e sempre causam problemas, sejam para outras pessoas ou para os próprios membros de sua família. Nessa mesma noite, o Bell explica todo o problema que envolve a Lily para sua deusa. A deusa diz que a garota parece muito suspeita e pergunta se o Bell realmente acredita nela. O Bell disse algo para a deusa, mas isso não é mostrado nesse momento. No dia seguinte, a Lily fala para o Bell ir até o 10º andar da masmorra. Enquanto subia para o 10º andar, a Ainz pergunta à gerente da guilda se o Bell tem medo dela. A elfa de óculos diz que o garoto a admira muito. A Ainz estranha isso, né? Porque o garoto sempre que vê ela foge. Depois disso, a gerente da guilda pede um favor a Ainz, mas isso não é revelado pra gente o que. Mas não foi revelado o que foi. No 10º andar, o primeiro monstro que aparece é um bicho barrigudo. O Bell derrota o primeiro. O segundo ele já derrota com 2 bolas de fogo. Quando ele vai se comunicar com a Lily, ele percebe que a garota havia sumido e também tinha deixado alguns itens para atrair monstros no chão. Assim, um montão de monstro gordão começa a aparecer. De um lugar alto, a Lily dá um jeito de roubar novamente a faca do Bell. Depois disso, ela abandona o garoto sozinho na dungeon. Acontece que a Lily fez isso para conquistar sua liberdade. Com o dinheiro todo que ela juntou, ela vai conseguir fugir dos seus agressores. Durante a fuga da Lily, os membros da família Soma a capturam, dão umas porradas nela e depois fazem a garota entregar a chave do seu cofre. Quando a garota entrega tudo que tem, eles dizem que vão usá-la como isca para os monstros. Agora que a garota já fez mal até mesmo para o garoto que a tratou tão bem, ela simplesmente aceita morrer. Do nada, o Bell aparece e começa a proteger a garota. Depois que o Bell salva a garota, ela começa a chorar e brigar com ele. A Lily vai lá e conta para o Bell todas as coisas ruins que ela já fez para ele. Mesmo assim, o garoto diz que a aceita e ainda deseja em seu grupo. A garota só abraça o Bell, abre o bocão e chora. Mas chora muito. No dia seguinte, o nosso protagonista volta a enfrentar a dungeon acompanhado da Lily. Os acontecimentos depois do episódio 6, você só vai conseguir em uma parte 2. Esse vídeo aqui já ficou longo demais. Então, deixa o like e só fica no aguardo, beleza? Tamo junto.